Fala nação rubro-negra. Segura essa bomba de bastidores. O Flamengo pode estar novamente na mira de um dos governos mais poderosos do planeta quando o assunto é investimento em futebol. Sim, estamos falando do Catar, e as conversas voltaram a esquentar. Com a possibilidade de um novo acordo envolvendo patrocínio bilionário com Qatar Airways ou a marca turística Visit Qatar, a diretoria do Mengão já estaria mobilizada para analisar o cenário com muito mais do que olhos comerciais. Dessa vez, a jogada tem peso político, global e estratégico. Para quem acompanha os movimentos da geopolítica no esporte, isso não é exatamente novidade. O governo do Catar tem apostado pesadamente no futebol como um instrumento de soft power, uma forma de fortalecer sua imagem no cenário internacional, consolidar acordos bilaterais e atrair investimentos turísticos e culturais. Depois da Copa do Mundo de 2022, organizada com luxo e ostentação, o país busca agora manter sua presença viva nos holofotes globais, e patrocinar grandes clubes é uma das principais estratégias. E quem melhor para representar essa força no futebol sul-americano do que o Flamengo, maior torcida do mundo, marca em expansão global e vitrine midiática constante. As conversas entre as partes, segundo fontes próximas aos bastidores da Gávea e da diplomacia esportiva do Oriente Médio, foram reabertas nos últimos meses de forma reservada. Representantes comerciais do Catar, ligados ao setor de turismo e à Qatar Airways, teriam iniciado contato com figuras da alta cúpula rubro-negra. A proposta: discutir um possível acordo de patrocínio master ou setorial, com valores que poderiam ultrapassar os 200 milhões de reais anuais, incluindo contrapartidas institucionais, intercâmbio esportivo e até participação em eventos no Oriente Médio. Esse valor, se confirmado, colocaria o Flamengo no patamar dos clubes com os maiores patrocínios da América Latina, e poderia bater de frente até com acordos europeus. Mas o que está em jogo aqui vai além do dinheiro. O Flamengo estaria entrando numa teia de interesses globais, onde esporte, turismo, diplomacia e negócio se misturam como peças num tabuleiro de xadrez geopolítico. Vale lembrar que o relacionamento entre Flamengo e Qatar não é novo. Em 2020, o clube estampou a marca Qatar Airways na camisa, um patrocínio de impacto internacional, que colocou o Mengão na lista dos clubes que se relacionam com potências do Golfo, ao lado de gigantes como PSG e Bayern de Munique. Naquela época, o acordo foi encerrado sem grandes atritos, mas ficou no ar a sensação de que havia espaço para uma nova aproximação. Agora, com a marca Flamengo ainda mais valorizada, depois de títulos, recordes de engajamento e a consolidação como maior torcida digital do mundo, o Qatar volta à mesa com uma visão ainda mais ambiciosa. O clube, que hoje já mantém acordos comerciais de peso com Adidas, BRB, Piché e outras grandes empresas, analisa com cuidado os prós e contras de se alinhar novamente a um patrocínio árabe. E os pontos em jogo são muitos. De um lado, os benefícios financeiros e institucionais são inegáveis. Além do valor fixo milionário, o Flamengo poderia ganhar em visibilidade internacional, acesso a novos mercados, estrutura de intercâmbio com clubes da região e reforço à sua marca global. Sem falar no prestígio de se alinhar a um parceiro estratégico que investe em grandes projetos mundo afora, inclusive em clubes europeus. Mas, por outro lado, existe o debate político e cultural. Será que a torcida aceitaria tranquilamente um patrocínio de um governo que ainda enfrenta críticas internacionais sobre direitos civis, liberdade de expressão e transparência? A resposta não é simples. O futebol atual está profundamente entrelaçado com negócios e diplomacia, e o Flamengo, como instituição privada e gigante do futebol, precisa ponderar entre princípios, imagem e sustentabilidade econômica. Isso sem falar na pressão pública, que pode vir tanto do lado positivo, torcedores empolgados com o aporte, quanto do negativo, críticas de parte da mídia e setores mais ideológicos da sociedade. Nos bastidores, há quem defenda que essa seria uma oportunidade única para o clube se posicionar como uma marca global de fato, dialogando com potências e se colocando no mesmo nível de outros gigantes que hoje usufruem de parcerias internacionais de alto padrão. A relação entre esporte e diplomacia já é realidade em várias partes do mundo, e o Flamengo, como o maior símbolo popular do Brasil, poderia usar essa ponte com o Catar para se consolidar de vez como uma força global do futebol. Fontes próximas à negociação indicam que o Flamengo não teria pressa em fechar o acordo, mas está ouvindo atentamente as propostas e condições oferecidas. Isso porque o clube entende que precisa fazer um movimento calculado, que una retorno financeiro, projeção de marca e alinhamento com os valores que a torcida representa. O desafio é justamente esse: crescer sem se distanciar da identidade rubro-negra, da alma da arquibancada e da paixão que move o Maracanã.
O que se sabe até aqui é que os executivos do Flamengo já participaram de ao menos 2 reuniões exploratórias com intermediários ligados ao governo do Catar, e novos encontros devem acontecer em breve. A ideia é construir uma proposta robusta, que inclua não só o patrocínio na camisa, mas também ações de marketing, intercâmbio técnico e até a possibilidade de jogos ou amistosos no Oriente Médio, um tipo de projeto que pode render milhões ao clube e abrir portas para um novo tipo de exposição internacional. Se confirmado, esse novo acordo com o Catar pode entrar para a história do futebol brasileiro como o maior investimento estrangeiro direto feito num clube sul-americano via patrocínio. Uma verdadeira virada de chave. Mas, como tudo no Flamengo, nada é simples, e a opinião da torcida deve pesar. Então, a pergunta que não quer calar é: você é a favor de um novo patrocínio árabe no manto sagrado? Acha que o Flamengo deve aceitar um acordo com o governo do Catar? Escreve aí nos comentários e entra nesse debate. O futuro do clube pode estar sendo desenhado agora, e sua voz faz parte disso. Com a negociação entre Flamengo e representantes ligados ao governo do Catar ganhando tração, as especulações dentro e fora da Gávea estão a todo vapor. Fontes com trânsito em setores estratégicos do clube indicam que o patrocínio não seria apenas financeiro, mas parte de um plano mais amplo de internacionalização do Flamengo como marca global. E é aí que a coisa fica ainda mais interessante. O que está sendo costurado nos bastidores vai muito além de uma simples estampa na camisa. O acordo, que poderia ser assinado com a Qatar Airways ou com a plataforma governamental Visit Qatar, envolveria investimento institucional direto em estrutura esportiva, como expansão do CT ou apoio à base. Ações conjuntas de marketing global. Intercâmbio técnico entre profissionais do futebol do Flamengo e clubes asiáticos. E, o mais ousado, a possibilidade de uma turnê do Flamengo no Oriente Médio, com amistosos em Doha, Abu Dhabi e outras capitais da região, como parte de um festival esportivo anual. Esse projeto já teria até nome provisório entre os executivos do clube: Flamengo Global Experience, uma plataforma de expansão internacional com foco em mercados emergentes, especialmente Ásia e Oriente Médio. O Catar, nesse contexto, entraria como investidor principal e articulador político para facilitar acordos com federações e ligas regionais. Para o Flamengo, seria uma chance de ouro para se consolidar como marca transcontinental, a exemplo de clubes como o PSG, Manchester City ou até o próprio Real Madrid, que investem pesado em ações globais. Mas o que o Catar ganha com isso? A resposta está na estratégia de longo prazo do país árabe. Desde antes da Copa do Mundo de 2022, o Catar tem utilizado o esporte, especialmente o futebol, como instrumento de diplomacia e influência. Patrocinar clubes populares, organizar eventos e investir em imagem internacional são partes de um plano de soft power que vem sendo executado com precisão. Ao se aproximar do Flamengo, o Catar teria acesso direto a uma das torcidas mais engajadas do planeta, com mais de 45 milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil e milhões mais no exterior. Isso significa exposição diária, emocional e massiva da sua marca, seja para turismo, aviação ou imagem institucional. Além disso, há interesse em usar o Flamengo como uma ponte com a América do Sul, região onde o Catar busca ampliar sua presença diplomática, comercial e até militar. O acordo poderia abrir portas para tratados bilaterais, parcerias comerciais e articulações em diversas frentes, tudo impulsionado pelo futebol. É um jogo de bastidores que mistura paixão e geopolítica como poucas vezes se viu no Brasil. E o Flamengo, o que ganha? A curto prazo, o Flamengo ganharia uma injeção bilionária em caixa, que poderia ser usada para quitar dívidas e manter o clube financeiramente saudável por muitos anos. Reforçar o elenco com grandes nomes, sem depender exclusivamente de vendas de atletas. Fortalecer a estrutura do futebol de base, atraindo talentos de todo o Brasil e da América Latina. E, principalmente, manter sua autonomia financeira em tempos de SAFS, onde muitos clubes estão abrindo mão de sua gestão para investidores externos. Esse ponto é crucial. Diferentemente de clubes que optaram por vender parte ou totalidade de seu controle esportivo via SAF, o Flamengo aposta na manutenção de sua independência. Um patrocínio como o do Catar seria a alternativa para seguir investindo pesado sem perder o controle de suas decisões, o famoso dinheiro sem vender a alma. Mas e a torcida? Como reagiria? A nação rubro-negra, embora majoritariamente preocupada com o desempenho em campo, é cada vez mais consciente do impacto das decisões institucionais. O debate já está fervendo nas redes sociais. De um lado, torcedores comemoram a possibilidade de ver o clube operando em padrão europeu,
com estrutura de ponta, grandes jogadores e protagonismo global. De outro, há quem se preocupe com os vínculos ideológicos envolvidos no acordo. Questões como o histórico do Catar em relação aos direitos humanos, a liberdade de imprensa e a equidade de gênero são levantadas por setores críticos, que defendem mais responsabilidade social por parte dos clubes. O Flamengo é do povo. Vai se aliar a um regime que não respeita as liberdades que a gente defende, questionam alguns. Por outro lado, há quem lembre que PSG, Bayern e outros gigantes da Europa recebem aportes similares, e que o Flamengo precisa competir com esses clubes, inclusive em estrutura, para manter-se no topo. O futebol, dizem os defensores do acordo, já virou negócio há muito tempo, e o Flamengo precisa pensar como empresa global para sobreviver no jogo moderno. E os rivais, como estão vendo isso? Não é exagero dizer que um acordo como esse pode assustar os concorrentes diretos do Flamengo. Enquanto muitos clubes brasileiros ainda lutam para se reorganizar financeiramente ou vendem parte do controle via SAF, o rubro-negro estaria acessando capital estrangeiro sem abrir mão da sua governança. Isso pode consolidar o clube como líder isolado em termos de poder financeiro e esportivo na América do Sul, com efeitos inclusive nas competições da Conmebol. Os próximos passos. Segundo fontes próximas à diretoria do Flamengo, as negociações devem se intensificar nas próximas semanas, com reuniões entre os executivos do clube e representantes árabes agendadas em sigilo. Existe a possibilidade de o presidente Rodolfo Landim ou o vice de Relações Externas liderar uma missão oficial ao Oriente Médio ainda neste semestre, algo que deixaria claro o nível de seriedade do projeto. A diretoria sabe que precisa agir com cuidado. O acordo, se fechado, terá impacto não só financeiro, mas também simbólico. Por isso, todos os aspectos, jurídicos, contratuais, políticos e institucionais, estão sendo debatidos com minúcia. A ideia é construir um modelo de parceria duradouro, seguro e alinhado à grandeza do Flamengo. E aí, nação? Você é a favor de um patrocínio árabe no manto sagrado? Acha que essa é a chance de transformar o Flamengo em potência global? Ou é melhor manter distância de acordos com governos estrangeiros? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião também faz parte dessa história. A voz da torcida é o que faz esse clube pulsar. Fique ligado, porque se esse negócio fechar, pode ser o maior patrocínio internacional da história do futebol brasileiro. E o Flamengo, mais uma vez, estará na vanguarda. Como sempre. Vai, Flamengo!